Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast, o seu canal de desenvolvimento pessoal e profissional semanal. Marcos Ferri e eu estamos aqui todas as quartas-feiras às 8 horas em ponto para começar o desenvolvimento pessoal e profissional seu e da sua empresa. Marcos, muito bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma semana. Bom dia, Gilmar. Bom dia a você, empresário, que está sempre aqui com a gente. E lembre-se, tudo que você pega aqui, aplica, porque o nosso negócio é por prática e trazer resultados, hein? É isso aí. Todo o nosso conteúdo ele é focado na área prática. Então, toda a parte de gestão empresarial, desenvolvimento empreendedor, você tem que fazer o quê? Não basta ficar assistindo 10, 15, 20 vídeos diferentes, de canais diferentes. Você tem que fazer o quê? Colocar isso em prática. E colocar em prática é o quê? Botar a mão na massa. Não adianta, é Exatamente. sentir dor, é difícil, tem dificuldade, mas você precisa colocar em prática, porque só assim você vai conseguir novos resultados. É como dizem que foi o Einstein que falou, né? Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, aqui é onde você vai aprender coisas diferentes para fazer na sua empresa e lembrando sempre, né? Desenvolver a sua empresa significa mais tempo para você, porque você vai ser mais estratégico e melhorar a rentabilidade, ou seja, o seu bolso fica melhor. É isso aí. Então, vamos para o nosso assunto do dia. O assunto do dia, na realidade, hoje nós estamos na parte 2. Exatamente. Semana passada falamos sobre a junção do funil de vendas com o método Aidala. O que foi isso? Vamos fazer um breve resumo. Um resumão. A Idala é uma estratégia que eu gosto de ver como uma junção de marketing, vendas e pós-vendas. Então, o que a gente tem? É um acrônimo que começa com atração, depois a gente gera interesse. Então, quais são as atividades que a gente vai colocar estrategicamente para atrair, para gerar interesse, para depois criar o desejo de compra, efetivamente a ação do nosso cliente, que é a compra, e depois já no pós-vendas a lealdade dele, porque ele vai ter a recompra conosco A e recorrência. exatamente. Ou quando tem um produto de assinatura, então ele manter a assinatura também entra nessa parte de lealdade. E a parte que a gente chama de apóstolo, que é tornar o nosso cliente o nosso indicador. Então, como a gente faz para que o nosso cliente mande mais prospects para a gente? Nisso daí a gente coloca dentro do funil de vendas. E o funil de vendas, isso veio muito forte com o marketing digital. Mas a gente pode pensar nisso também para o marketing offline, que é o que? O topo do funil. Então, a gente tem todo o mercado solto e aí a gente começa a atrair para o nosso topo do funil. Uma vez que ele caiu no topo do funil, ele vai passando pelo meio até chegar na ponta, que é quando ele compra o nosso produto. Nós conectamos as duas estratégias. Então, a atração é o topo do funil. Quando a gente fala de interesse e de desejo, a gente está ali no meio do funil. E quando a gente vai lá para a ação, que é a compra do Aidala, a gente está aqui na ponta do funil. E logo depois, o funil de vendas ele não pega exatamente isso, vem o pós-vendas, que aí a gente trabalha a lealdade e o apóstolo. E aí, Acho que um essa resumão um rápido. resumão rápido do nosso episódio anterior. E você, se você não assistiu o episódio anterior, já fica a dica aqui, ó. Você vai lá, episódio 29, ele está disponível, é só você assistir. Foi muito legal aquele episódio. Foi. Nós demos muitos exemplos de como aplicar, de como utilizar, o que é a atração, como faz despertar o interesse, o desejo, formas que você efetiva a ação do cliente e também sistemas para lealdade e também para tornar o nosso cliente um apóstolo. Exatamente. Então, se você perdeu esse episódio, volta lá e vai ver esse episódio e depois já volta para esse daqui e já assiste ele inteiro. Por quê? Agora nós vamos colocar isso na prática. Exatamente. Tá? Poxa, Então, pensamos tudo isso daí, que é a parte estratégica.
E aí, como é que eu faço para implementar? Como é que eu faço para trazer para minha loja, para o meu negócio, para minha escola, né? Tem escolas, né? Para qualquer segmento, você Qualquer quer tipo de segmento serviço ou produto, ou produto. então você tem um lava-jato. Você tem um lava-jato, dá para fazer a Muito implantação bem. desse sistema. Você tem uma padaria, dá para fazer também a implantação. Padaria, eu falo que é assim, eu vejo o tamanho do fluxo que você vai montar, porque quantos Exatamente. produtos você tem dentro de uma padaria? Quantos segmentos você tem dentro de uma padaria? Essa é a parte legal quando a gente pensa no pós-vendas, né? E, inclusive, no nossa mentoria, que é o Funil 360, a gente traz exatamente esse aspecto. A gente tem, no funil de vendas, finaliza com a ação, que é a compra. Só que, poxa, mas eu não tenho um outro produto? Então, o que que eu vou fazer para conectar? Lembra a parte da lealdade do Aidala? Como é que eu faço para ele comprar aquele outro produto? E depois que ele comprou esse, e aquele outro? E aquele outro? E aquele outro? Então, a gente tendo uma esteira de produtos, a gente consegue ir conectando um funil no outro para poder fazer isso fluir e a gente ter muito mais venda com o mesmo cliente. Que isso é o que nós chamamos de funil 360, que nós temos tanto a parte de mentoria quanto cursos, onde nós vamos abordar todo esse Exato. conteúdo mais aprofundado, de forma mais específica e que você sai com a prática da sua empresa. Você já vai ter lá o desenvolvimento da sua empresa, você já começa a estruturar esse funil 360 para a sua esteira de produtos. Acho que esse é o nosso grande diferencial, né? É tipo um workshop, é mão na massa, vamos fazer já. Fazer agora, não adianta procrastinar. Se você está procrastinando, já te aviso, é mais tempo que você está perdendo aqui assistindo o vídeo, tá? Você já está procrastinando só assistindo esse vídeo aqui, você já está fazendo isso. Não fazendo o curso, está procrastinando mais ainda. Ou você corre atrás, sente a dificuldade, ou sinto muito. Vai continuar esse cara comum, já vai continuar essa empresa comum e daqui a pouco Eu gosto, eu eu gosto, espero um pouquinho. eu gosto de fazer uma brincadeira com isso, né? Que quando você está correndo atrás do dinheiro, isso não é legal, porque o dinheiro pode escapar. Agora, quando você corre na frente, né? Você está à frente, ou seja, estratégico. O que acontece é o dinheiro corre atrás de você e, detalhe, toda a concorrência também. Poxa, mas estão me copiando. Que bom, significa que você está na frente. Aquele velho ditado, né? Ah, Quando você chega primeiro, você toma água limpa, né? Os outros já vão começar a tomar uma água mais barrenta, né? Porque todo mundo pisando lá e tudo mais. Então, seja você aquele que toma água limpa. então, pensa nisso daí e já deixa o seu comentário aqui no vídeo também. Se você quiser, tem nossos telefones aqui, nosso site, para você estar podendo também aproveitar desse funil 360. E vamos lá, então, como que nós vamos começar a aplicar esse funil, juntar essas duas ideias e colocá-la na prática? Primeira coisa, antes até da gente estruturar o funil, estruturar as técnicas, né, as ações do Aidala, primeira coisa que a gente faz é começar a pensar em segmentar o mercado. Primeira coisa de tudo, né? Então, poxa, Qual é o seu mercado? exatamente. Onde eu atuo? Como que eu faço? Como é que eu não faço? Como é que são os meus concorrentes? Meu concorrente direto, meu concorrente indireto. Se é produto, o meu produto bate com quem? Se é serviço, qual outro tipo de serviço que bate com o meu? Qual é a diferença do meu para os concorrentes? Analisar todos esses aspectos, a gente começa a criar a segmentação. Quando a gente fala de cliente, né? Quem é o meu cliente? Ah, todo mundo. A gente ouve isso direto Direto, nas direto. mentorias. Eu vendo para todo mundo. Eu Pra vendo para todo mundo. quem quiser comprar o curso, pode comprar. É, Você tá perfeito, louco. perfeito. E aí o que vai acontecer? Vai vender para ninguém. Se é para todo mundo, não é para Não é ninguém. para ninguém. E aí o que acontece? Você gasta muito dinheiro, muita energia e a venda é desse tamanhozinho. Então, o que que a gente faz? Eu gosto muito de usar aquela analogia do sniper, né? Do atirador de Uhum. elite. Se você não sabe atirar e tem uma metralhadora na mão e você tem um alvo lá, você vai pegar a metralhadora, vai apertar o gatilho e pode ser que você acerte o alvo. Esse é quando a gente fala que está vendendo para todo mundo. Isso. Pode ser que você venda.
mas olha o gasto que você tem de balas para poder acertar aquele Tem, alvo. ter uma pessoa só. E olha lá. Agora, quando eu sou um sniper, né, um atirador de elite, o que que a gente faz, né? Vocês já viram filmes, né, a respeito disso? Você, o atirador para, senta, monta a arma, coloca o binóculo lá para poder fazer a mira, coloca uma bala, mede a velocidade do vento, umidade do ar, tá, tudo direitinho, Distância, tudo. distância, e aí ele dá um tiro e acerta no alvo. O que que ele teve de gasto? Uma bala. E acertou o alvo. Quando a gente está pensando nos nossos negócios, o que é melhor para a gente? Atirar que nem louco, gastando adoidado, tanto na parte financeira quanto de energia que você gasta, ou você atirar diretamente naquele que vai comprar? Se você tem claro quem é o seu cliente, você vai fazer todo o seu material de marketing voltado para ele. E quando você fala diretamente com o seu cliente, o que acontece é que ele vai falar assim: nossa, tá falando é para mim. E ele vai entender que você sabe o que ele precisa. Então ele aceita e vai lá comprar de você. E a grande diferença, quando você faz esse tipo de estratégia, é que você tem vendas recorrentes, porque você está comunicando de forma assertiva. Você está comunicando com o seu cliente ideal. E muitas vezes as pessoas têm medo de julgamento, Uhum, né? As pessoas querem falar para todo mundo. Por que que ela quer falar para todo mundo? Porque ela não quer ser julgada. isso. E nisso você não está falando com o seu cliente, porque o seu cliente tem uma linguagem. E essa linguagem você precisa estar acessível. Você tem que conversar com ele na linguagem dele. Perfeito. E aí você tem grupos de pessoas que às vezes não concordam com essa linguagem. E ao você comunicar com o seu cliente, quem vai comprar é o seu cliente ou quem te critica? Exatamente o ponto. Essa, essa é a chave que você tem que trocar. Essa é a Perfeito. mudança que você tem que fazer. Quem te critica não compra. O seu cliente, ele tem uma forma de comunicar. E você está comunicando dessa forma com ele? Pensa nisso. Você trouxe um ponto muito interessante. A língua que a gente tem que falar não é a do nosso mercado. Poxa, eu sou um mentor para empresários. Eu vou falar a minha língua que é de desenvolvimento, vou falar de cérebro trino, neocórtex, neuroplasticidade. O empresário vai olhar para mim e falar assim: esse cara é louco, não quero saber dele não. Não tem nem. Já corta o vídeo aqui na hora. Agora, poxa, se eu começar a falar sobre o que nós estamos falando aqui, eu consigo atingi-lo. Por quê? Porque ele sabe do que eu estou falando. Se o Gilmárcio vai fazer uma mentoria para estética, como ele costuma fazer, e aí o que acontece? Ele começa a falar das técnicas internas que ele sabe que tem que ter, por conta de toda a ciência envolvida que ele estudou, o pessoal da estética vai olhar para ele e falar assim: poxa, mas eu quero saber como é que eu faço isso para colocar lá no meu cliente. O meu cliente está sentado lá, eu quero aplicar um botox, como é que eu faço para aplicar isso? Eu não quero saber como é que foi o estudo, isso, aquilo, não sei o que mais. Ele quer a prática. Exatamente. Então, o que a gente precisa é saber quem é o nosso cliente com todos os detalhes. Poxa, mas cada cliente é diferente um do outro. Sim, mas tem características semelhantes. Tanto que no mundo digital, o pessoal chama de criar um avatar. O que é o avatar? É como se fosse uma pessoa que é o seu cliente ideal. Quais são as características? O que ele gosta de ouvir? Que tipo de música? O que ele gosta de ler? Onde, que rede social que ele está mais presente? Que tipo de coisa que ele gosta de comprar? Aí entra a parte principal. Quais são as principais dores dele? E principalmente, quais são essas dores que eu consigo resolver com o meu produto ou serviço? Como que eu faço essa transformação? Como que eu resolvo essas Exatamente. dores? Aí, outra, sonho. Nossa, o que que ele sonha? O que que ele quer alcançar? O meu produto ou serviço pode ajudar ele a chegar nesse sonho? E aí a gente vai falar com ele falando nesses aspectos, usando essa linguagem.
Se o meu cliente é médico, a gente vai falar a linguagem do médico. Se é engenheiro, a gente vai falar a linguagem do engenheiro. Se é empresário, é a nossa linguagem de empresário. Se vai falar com, sei lá, Em vamos qualquer, usar um em outro qualquer exemplo. ramo, você está, por exemplo, numa oficina mecânica. Você vai ter que usar a linguagem da oficina mecânica. Então, você tem que dar exemplos, você tem que pegar aquela sua situação e começar a falar assim, tá, eu tenho uma oficina mecânica. Uhum, Ok. Quem que eu atendo? Qual é o tipo de serviço que eu presto? Ah, eu presto serviço de funilaria. Funilaria e pintura. Vou trabalhar só com carros batidos. uhum. Ribeirão Preto quase não tem quase nada Quase disso. nada. Acho que no Brasil inteiro, né? No É, Brasil inteiro, a maior parte das cidades hoje tá são assim, terríveis. tão terríveis. Batidas em cima de batidas. Trânsito tá um inferno. Sim. O Sem que contar as obras todas, né? as obras, né? Melhorias. Aí depois, a hora que ela fica pronta, vê E que as faltas de obras também, né? é, Que eu vi, alguns lugares, nossa, buraco pelo que não amor de acaba Deus. mais. E aí o que que acontece? Tá, quem que é meu cliente ideal? Qual é o perfil daquelas pessoas que eu atendo? Então, quando você tem, por exemplo, já uma empresa que muitas vezes nós falamos que nós trocamos a roda com o carro rodando, Sim, né? exatamente. Nós não vamos parar a nossa empresa para fazer tudo isso, mas nós vamos o quê? Durante uma parte do nosso dia, gerir essa parte Perfeito. estratégica para poder o quê? Colocar em prática. E vai dando um passo de cada vez. Quando você está trocando o carro, a roda com o carro andando, então tá, você já tem cliente. Quem que é esse seu cliente? Pega lá no seu cadastro, qual é a idade dele, qual é o gênero dele, qual é a característica, por que que ele bateu o carro? O que que aconteceu com ele naquele momento que ele bateu o carro? Porque eu tenho certeza, eu já tive 3 acidentes. Todas as vezes que eu fui consertar o carro, todas as vezes eu sempre prestei atenção que as pessoas que estavam lá, inclusive eu, contávamos para o mecânico como aconteceu o acidente. Uhum. Você tem uma história aí de todo mundo. Ele estava desatento? Ele estava. Qual era a característica? Então aí você já tem toda a linguagem, todo o perfil do seu cliente. Ah, Gilmárcio, mas eu não faço essa anotação. Sinto muito. Começa. É aquela ferramenta básica que a gente já falou várias vezes em vários Eu tô episódios. sem ela aqui, agora eu tô com É. uma outra, né? Isso, ó. Isso. Tá vendo aqui, ó? Isso E daqui. dentro disso a gente tem várias coisas. Não, isso daqui tem uma ferramenta que eu gosto muito dessa ferramenta, que é uma ferramentinha, que é essa daqui, ó. Que é, não sei se não vai dar para ver, mas é a nota. A Exatamente. nota é a mesma coisa que se eu pegar um papelzinho e escrever. Só que o Sim. papel eu perco. Isso daqui não. E Ah, aí, pode roubar, e né? aí até dando um passo a mais ainda, né? Pô, já comecei a anotar. Agora vamos organizar isso? Aquela nossa ferramenta que é o CRM. Lembra que é uma sigla em inglês que quer dizer o Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes? Então, se eu tenho tudo isso anotado de forma organizada, eu tenho um histórico do meu cliente. Quando eu vou falar com ele novamente, eu falo com ele como se eu tivesse conversado ontem com ele, mesmo que tenha passado muito tempo, porque eu tenho tudo anotado. Eu tenho todo o acompanhamento e o cara vai falar assim: cara, eu sou tão especial para ele que eu não posso fechar com o outro, porque ele sabe da minha vida, então eu preciso manter com ele. E a gente fala do CRM, mas para o médico, para o profissional da área da saúde, ele tem o prontuário clínico. O O prontuário prontuário clínico clínico é uma espécie é de um CRM, CRM só que da área da saúde. da área da saúde, Perfeito, que é perfeito. a mesma coisa, que ele vai colocar todos os dados que aconteceram com o paciente, as Sim, informações, é é a mesma coisa. a mesma coisa, exatamente. Agora você trouxe um exemplo bem legal, né, de funilaria, pintura. Eu tive acompanhando um mentorado em uma oficina mecânica e ele falou, pô, tá bem esquisito, tal, os caras vêm aqui, reclamam demais, tal, não sei o que, mas eu queria mudar um pouco os meus clientes. E aí a gente foi desenvolvendo isso daí, o que ele chegou foi bem interessante, né? Pô, eu quero trabalhar mais com mulheres, eu quero ter mais clientes mulheres. Só que elas têm dificuldades de ir em oficina. Quem é de oficina aqui
me perdoe, mas eu vou falar. Você chega na oficina, aquela sujeira, graxa para todo lado, tal, as ferramentas jogadas para cá, para lá, e pôster de mulher pelada aqui, pôster de não sei o que lá ali, tal, não sei o que mais. Cara, isso afugenta clientes mulheres. Sim. Agora, já tem o pessoal que já está pensando mais empresarialmente, que está cuidando disso. Nesse caso, né, o que, que ele começou a trabalhar para fazer? Bom, se eu quero atrair mulheres, como precisa ser a organização primeiro para que as mulheres se sintam à vontade lá? Como eu vou falar fazer a minha propaganda, o meu marketing? Como é que eu vou falar para a mulher? E, poxa, a mulher, ela quer o quê? Ela quer chegar lá, aí o cara começa a falar assim, poxa, mas o problema aqui é na repimboca da parafuseta, que isso, que aquilo, que não sei o que mais. Ela vai se sentir enganada, porque ela não conhece daquilo. Agora, chega lá de forma séria e ele fala, poxa, é isso, isso e isso, e a gente vai fazer dessa forma e em tanto tempo a gente entrega. Se quiser esperar que você tenha a sala VIP ali, que você pode ficar à vontade, isso e aquilo, com conforto, Um para que ambiente ela limpo, tenha. arejado, Perfeito, organizado, com uma secretária, com uma moça atendendo, perfeito, recepcionista. exatamente. O que, que vai acontecer? Qualquer coisa que acontecer com ela ou com qualquer amiga dela, ela vai falar assim, vai naquela oficina, lá você fica à vontade, lá eles não te enganam. Eles não te enganam, não ficam te olhando, não ficam te assediando, não tem Exatamente, nada, nada que vai constranger essa mulher. Ela exatamente. se sente segura no local. Ou seja, vocês perceberam que fez um processo de segmentação? Atender mulheres. E eu vou Isso é te falar, segmentação. que vai atender muitos homens também. Sim, não tem dúvida Não disso. tem dúvida, Mas porque qual o é o marido foco? vai junto. Qual é o foco? O foco é a mulher. Então, o nosso esforço tá na mulher. Agora, veio um homem, veio, sei lá, Tranquilo. qualquer outra situação, veio uma empresa. A Ele gente vai atende. atender. A gente não tem qualificação para isso? Sim, então a gente atende também. Mas o perfil do cliente, o avatar principal do Exato. cliente, olha lá. Por que eu estou falando o avatar principal? Porque para cada serviço ou para cada produto, você Pode ter uma tem diferenciação. uma diferenciação entre o seu cliente ideal. Então, Perfeito. tem alguns produtos nossos aqui, por exemplo, na área da saúde, que são para pessoas entre 20 e 30 anos, outras 30 a 40 anos, Uhum. outras de 20 a 60 anos. E aí você tem características diferentes desse cliente. Então você tem um cliente ideal como um todo, mas dentro desse cliente ideal, você tem subdivisões de acordo com o seu produto ou serviço. Então aí ele vai estar variando algumas coisas. E para alguns produtos, alguns serviços, por exemplo, são clientes completamente opostos. Sim. São muito característicos. Por exemplo, uma depilação. Normalmente você vai fazer em mulheres jovens, em pessoas mais jovens, que têm uma característica. Já um processo de rejuvenescimento, você já vai pegar 40 mais, 50 mais. Então você tem diferença completa de comunicação, de Perfeito. personalidade. Todo o avatar são pessoas completamente diferentes, linguagens diferentes, Exato. postagens diferentes, marketing diferente. Então você tem que conhecer. Por isso que você começa entendendo todo a sua empresa. Você, a partir da sua empresa, você vê qual é o seu cliente para cada ramo da sua Isso. empresa. Exatamente. E vocês perceberam que na fala do Gilmárcio ele trouxe exatamente o aspecto. Se eu quero ser extremamente estratégico, né, ou seja, ser estratégico a gente planeja muito bem e com isso a gente gasta menos. A gente tem funis diferentes para cada tipo de produto. Mas, e é exatamente a ideia do funil 360, você conecta um funil no outro. Qual é o ponto de ligação? Porque aí eu estou pensando na vida do cliente, na jornada dele dentro da minha empresa como um todo. Eu tenho uma jornada de produtos. Eu não tenho uma Exatamente. esteira de produtos, eu tenho uma jornada de produtos. Eu não tenho uma jornada do cliente.
eu tenho a jornada dos produtos. O que que é a jornada dos produtos? É quando você vai levando o cliente de forma inteligente e estratégica de um produto para outro. E depois Vai, para outro, vai e de depois para outro, de outro, outro, e para de outro. outro. Você já foi em loja? Eu gosto muito de loja de sapato, Sim. tá? Eu gosto, eu adoro ir. Eu sento e fico esperando minha esposa comprar. Em casa nós temos uma sapateira, tem 20 prateleiras. 19,5 é dela. Eu consegui duas prateleiras. Aí agora ela já está reclamando, porque eu tenho duas filhas. E aí as minhas duas filhas, uma já está com 7, a outra com 3. Aham. A de 3 já tomou uma prateleira dela. E a de 7 tomou duas. A de 7 anos tem a mesma quantidade de direitos dentro da sapateira Que você. que eu. Observem isso. E quem tem filha aqui sabe do que eu estou falando. E você imagina que das 20, minha esposa já está sem 5. Uhum. Pô, 5. Já tá. Quando que nós vamos aumentar a sapateira? Então, Sim. isso daí, loja de sapatos, vocês já imaginaram o quanto eu gosto de entrar nela. E a loja de sapato, ela tem essa característica. Sim. Você entra lá, você compra sapatos de formas diferentes, você tem Sim. modelos diferentes para ocasiões diferentes. Então você tem uma Principalmente quando fala no jornada. feminino, né? Nossa, masculino não, masculino não. Masculino é, é, Masculino é, você o, tem é o chinelo, sapato. tênis, sapato. Isso. Ponto. E aí você tem um entre o sapato e o tênis, o Aham, sapatênis. exato. Praticamente, eu falo que o homem é péssimo para isso. Tanto que quem compra sapato normalmente é o quê? É a própria mulher, Sim. para o homem. Então a maioria faz isso. O que que isso gera? Você tem, de acordo com o tipo de ocasião, ela vai usar um tipo de sapato. Uhum. E aí você tem, então, de acordo com a loja, você coloca por ocasiões. Sim. Isso você pode fazer também dentro do seu espaço. E aí ainda tem os acessórios, né? E aí você pode colocar os acessórios, os upsells e os downsells. Então você Exatamente. pode colocar lá, tem a meia, a Uhum. loja é de sapato, mas por que que pôs meia ali? É. Por que que ela põe O que que tem o bolsa? bolsa? Cinto. E aí vai todos os outros Todos os acessórios. acessórios. E você tem o quê? Essa característica de você fazer o quê? A venda. O pessoal fala, algumas pessoas tentam colocar, mas isso daí é venda casada. Não, não é venda casada. Isso é você dar o quê? Uma esteira de produtos, uma jornada de Uhum. produtos para o seu cliente. A ideia é, sempre lembrando sempre, estrategicamente é manter o cliente conosco. Isso. Poxa, se eu gasto 100 para vender para um cliente, o que vai acontecer? Se eu tiver que aumentar minha venda e vender para 2 clientes, eu vou gastar 200. Mas e se eu vender outros produtos para esse mesmo cliente, em vez de 100, eu posso gastar 120 e ter o dobro do faturamento. Só que com o meu custo reduzido, porque eu estou gastando com um único cliente. Percebe a estratégia O por custo de trás disso? aquisição do cliente é muito mais baixo, que é o famoso CAC. Exatamente. E ó, coloca nos comentários aqui, se a gente trouxer algum termo que você não conhece, pergunta, tá? A gente vai responder. Pode perguntar, pode deixar nos comentários que nós vamos respondendo. E A gente está acompanhando todos os comentários, nós vamos acompanhando e vamos respondendo. exatamente. E só para trazer para vocês, isso que a gente acabou de falar, o que a gente está dizendo é o LTV, o Lifetime Value. Então, quanto tempo, né, o nosso cliente fica da vida dele conosco. E a ideia é o seguinte: se eu quero ter a minha empresa sempre rentável, eu preciso ter essa esteira de produtos para poder oferecer, colocando dentro desse LTV. Então vamos lá. Você tem que primeiro organizar os seus produtos, conhecer a sua empresa, organizar seus produtos. Segundo, conhecer o seu cliente ideal. Conhecer o seu cliente ideal. Ok, fez o avatar dele. Terceiro, agora você vai relacionar os dois. Você vai montar a jornada do produto. Então, Eu ainda, antes desse ponto, ainda colocaria conhecer o seu mercado. Que é o quê? Né? Poxa, que tamanho que é esse mercado? Como que eu me insiro nele? E quais são os concorrentes, diretos e indiretos?
Concorrente direto. Poxa, eu vendo brinco, quais outras empresas que vendem brinco? Agora, não, indireto. Qual é aquele que vende piercing, que vende a tatuagem na orelha e tal? Não são exatamente o mesmo produto, mas a pessoa pode substituir Substitui um por por aquele outro. lá. Por que isso, né? Até um pouco antes da gente começar a fazer a ligação. Porque na hora de a gente montar estratégia, script de venda e tudo mais, a gente vai pensar nesses aspectos que são os nossos pontos fortes que a gente bate nos concorrentes. Uhum. Nessa O que, conexão o que, do que, nosso produto com o cliente, com o avatar dele. o que que nós fazemos de melhor do que os nossos Exatamente. concorrentes para nós podermos utilizar isso na nossa comunicação? Lembra lá atrás, quando nós falamos de proposta de valor? O nosso melhor está exatamente nesse ponto. A nossa proposta de valor. O que a gente leva para o nosso cliente com o nosso produto ou nosso serviço. Então, você tendo essa ação prática, ah, Gilmar, mas isso demora tempo. Sim, demanda tempo. Não É, adianta. É só que assim, ó, você hoje, como que está o seu resultado? Está satisfatório? Se você não está satisfatório, ele vai continuar o quê? uhum, Da mesma forma. Então, você precisa o quê? Começar a fazer, começar a colocar em prática e aí você vai começar a alcançar seu resultado. Só a constância que vai tirar esse resultado. exatamente. E aí tem um aspecto que a gente gosta muito de trazer nas mentorias. Não tem que esperar estar perfeito para fazer. Tem que fazer e vai aperfeiçoando. Lembra quando a gente falou de inovações? Inovação tem a ver com esse aperfeiçoamento. Se eu pego e começo a fazer, eu já estou impactando o meu cliente. E isso, aí ele vai me trazer um aspecto aqui, outro ali e tal, não sei o que mais. E nós estamos atentos a isso, a gente vai aprendendo para melhorar mais ainda como a gente faz, como a gente entrega. Eu falo que essa sua fala foi meu ponto de mudança no digital. No digital eu sempre quis ir para a área digital, trabalhar com vídeos, gravar vídeos, levar conteúdo para as pessoas. Perfeito. E sempre gravava vídeos, eu pegava assim, ó, ia lá, comprei um tripé, coloquei aqui porque eu tremia demais. Tremia assim, ficava tremendo assim. Não, o vídeo tá horrível. Aí comprei um tripé. Aí eu gaguejava demais. Não postava o vídeo. Ah, grava uma, grava duas, grava três, grava quatro, cinco. Só que o vídeo nunca saiu daqui. Por quê? Quem era o meu maior crítico? Meu maior crítico era eu mesmo. Eu olhava aquele vídeo, nossa, que porcaria de vídeo. Eu não quero, não vou postar isso aí porque o que vão falar de mim? E aí não tinha vídeo, Sim. não tinha vídeo. Até um dia que falaram isso. Feito é melhor que perfeito. Eu até complemento, perfeito não feito. Perfeito não feito. Então não adianta. Se você quer começar a fazer, ah, Gilmar, se não tenho um CRM, um programa de Um CRM. sistema Meu, daqueles caríssimos de não CRM, precisa um sistema caro. Coloca numa planilha de Excel, coloca numa tabela do Word que e seja já um no papel. papel. No papel. No papel eu vou te falar assim, ó, hoje em dia você tem celular, põe no bloco de notas que pelo menos não fica aquele monte de Não, papel. aplicativos gratuitos que você pode usar. Vou dar um exemplo aqui que eu uso muito, o Trello. Trello, nossa, fantástico. Extremamente simples de usar, aplicativo chamado Trello, com dois L's, tá? Você pode pesquisar depois. Extremamente simples de usar e nessa simplicidade dele, você consegue ser muito flexível. E aí o que vai acontecer? Você pode montar todo o seu funil com todas as etapas e ainda deixar descrito tudo o que você tem que fazer lá. Nas nossas Agenda, mentorias, nas mentorias nós a ensinamos a gente. utilizar o Trello Exatamente. para poder o quê? Ganhar tempo. Inclusive criar CRM quem nunca usou. Quem nunca usou? E é a coisa mais deliciosa que tem você ver aquele empresário pô, descobrindo o CRM. Fala, poxa, o quanto isso vai facilitar a minha vida. Que o CRM está dentro do funil 360. Exatamente.
Que dentro do funil 360 você vai ver que o CRM, a hora que você fala assim, eu vou trabalhar com CRM, eu nunca trabalhei com CRM, só começar o funil 360. A hora que você começou ele, você fala assim, não acredito que era isso. Exato. A hora que você começa a colocar a mão na massa, você começa a colocar assim, é sério que era só isso? Exato. É sério que era fácil desse jeito e eu não fazia? É isso mesmo, E, pessoal. e detalhe, né? Poxa, eu comecei e estou fazendo. Agora eu quero ir para um CRM mais elaborado. É fácil de você migrar daqui para lá, porque a mentalidade já está preparada para isso. Então, grandes problemas de implantação de CRM que acontecem nas empresas e tudo mais é porque você não tem a mentalidade e quer pôr já um sistema complexo com tentando trabalhar na mentalidade. Não vai Não vai funcionar. funcionar. Se Não vai. você já tem a mentalidade e aí você vai para um sistema mais complexo, tem um período de adaptação, mas vai que vai. Vai bem E tranquilo. funciona. Funciona Né? muito bom. E detalhe, né? Por que a gente está falando tanto de CRM? Porque ele não te deixa perder o contato com o cliente. Ele ajuda que o nosso funil funcione. Porque quando a gente está falando de CRM, é relacionamento com o cliente. A gente precisa saber em cada etapa do funil que ele está. A gente fala do cliente, mas ele começa desde quando ele é um lead só, passando por prospect até ele se tornar cliente e cliente repetidor, né? Aquele cliente que faz a recompra sempre. Então, tudo isso daqui, né, a gente está chamando de cliente e a gente precisa gerenciar esse relacionamento para a gente não perder. Porque quantas vezes já passamos por isso? Eu já fui um desses clientes perdidos que a pessoa, nossa, que legal, tal, mas não era o meu momento de compra. Mas eu deixei marcadinho lá para comprar posteriormente. E a pessoa nunca mais falou comigo nem nada. Quando foi o meu momento de compra, eu comprei com outro. Vixe, várias vezes. Cursos, então, nem se diga. Nem se fala. Nem se Cursos fala. acontece direto. Tem um outro ponto bastante interessante também, né? Quando a gente está fazendo essa parte de análise e tudo aí, é entender qual é o nosso posicionamento no mercado. A gente estudou o mercado e entendeu, mas como eu quero me posicionar? E um exemplo bem fácil disso é a loja de roupa, né? Uhum. Eu quero ser aquela loja de roupa que trabalha no estilo alfaiataria, peças mais personalizadas e tudo mais, ou eu quero ser aquele tipo de loja de roupa que vende baseada, vai? Tá Vende lá. de forma alavancada, né? Vende muitas peças. São estratégias diferentes. Qual que está certa? As As duas estão. duas. São só estratégias diferentes. Uma trabalha valor, preço, high ticket, e a outra trabalha alavancagem. Então, eu vendo muito, meu lucro vem desse vender muito. Só Eu ganho isso. muito dinheiro vendendo muito. Eu Exato. tenho baixo lucro por O ticket é mais unidade, baixo, baixo tic- lucro. baixo lucro, ticket Perfeito. baixo, e aí eu vou ganhar no volume de vendas. Já numa high ticket você vende menos e Uhum. você tem o quê? Você tem uma lucratividade maior. Qual das duas está certo? Ambas. 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 Minha estratégia está conectado com o meu produto e aquilo que eu entrego. E detalhe, automaticamente quando a gente define isso, isso vai impactar em quem é o nosso avatar, quem é o nosso cliente. Uhum. Se eu vendo produto mais barato, baixo ticket, de repente a minha classe vai ser C, D. Se eu vendo um produto de ticket mais alto, eu vou falar de classe A, B no máximo. Então, eu classifico o meu avatar conforme parte desses detalhes que a gente vai montando na estratégia. Então, na realidade, você tem, olha lá, olha, essa dica eu falo que é super importante. Se você quer vender volume, você tem que pensar nessa característica também. O valor que você vai entregar, o preço que você vai entregar e quem é o seu cliente para que compre esse volume. Se você vai fazer high ticket, você também tem que conhecer o seu cliente. O cliente é o mesmo? Não, Não, não é o mesmo. E como você vai se posicionar também vai ser diferente. exatamente. Não adianta você que vai vender um high ticket se posicionar como uma pessoa comum. Sim, Se você você não vai vender. E se você pegar uma loja comum e se posicionar como uma high ticket, você também não vai vender.
É muito engraçado falando em lojas, né? A própria loja atrai ou não aquele nosso cliente. Poxa, eu quero vender com preço baixo, mas eu ponho a cara de uma loja de grife. O que vai acontecer é que o meu público, que é aquele que tem mais condições de comprar, né, Ele, naquela lá, ele não vai entrar com medo do preço. ele Ele vai. já acha que o preço não é legal. Quem comprar, para quem é o público, ele vai olhar e vai falar assim: ah, essa loja aqui deve ser muito cara. Exatamente. Eu não vou entrar, não. As pessoas têm medo. Eu falo por experiência própria. Eu já deixei de entrar, já teve época que eu deixei de entrar em algumas lojas, que eu falei assim: ah, essa loja aqui eu vou deixar até minha cueca lá dentro. Se eu entrar, eu já saio pelado. Não preciso nem Exatamente. comprar nada. E aí você começa a ver que não, às vezes a loja não era tão assim, mas ela estava te passando essa impressão. Ou seja, a estratégia de branding, nesse caso, não estava conectado com o cliente. Não estava conectado com o cliente. E E, acontece o inverso também, e, né? é, e, é, e é isso que eu ia falar, porque o que que acontecia? Nessa loja, as pessoas que entravam eram de um poder aquisitivo muito mais alto na Uhum. época e não compravam. Porque a hora que olhava o preço, falava Esse assim, aqui não é de ah, isso daqui não é qualidade. de qualidade. Então, para quem era o produto, não entrava por causa do brand dela, Sim, da área dela. E quem entrava não comprava também porque o produto não era o que ela gostava. exato. O que que aconteceu? Fechou. Fechou. Ou Fechou. seja, percebe que nesse caso aí, não teve a conexão da estratégia toda do Aidala. Sim. Ele conseguia fazer a atração, só que o cliente estava errado. E aí, na hora de gerar o interesse e desejo, não dava. Por quê? O produto não estava adequado. Não, ela atraía um público Sim, difícil de atrair, sim, um público difícil, só que aí a hora que ela entrava no segundo nível, que era o interesse e desejo, ela queimava o quê? Pelo produto dela. sim. Não era o produto Não era o daquele público. produto daquele público, Perfeito. tá? Exemplo ótimo. Então, isso daí você tem o que? Um problema de comunicação, um problema de estratégia, Estratégia mesmo. é estratégia completa. Uhum, Por quê? Você atraiu o público errado. E isso daí vai gerar o quê? Falta de venda. exatamente. Ou seja, não vende, não entra dinheiro, bolso vazio. Então, é isso que você quer? Eu não. Eu também não. Eu não quero isso daí não. Então, percebe? Vamos começar a implementar. Então tá, a primeira coisa que a gente faz é essa análise de mercado toda que a gente falou aqui. Entender como é que eu estou no mercado, como que o mercado está como um todo. E aí entra um pouco É também. do macro para o micro. Exatamente. Entender um pouco, poxa, como é que está a situação econômica do país, do estado, da cidade, né? Onde que é o meu mercado, se eu vou vender só digital ou offline também. Entender tudo isso daí e entender como todas as coisas impactam nesse mercado. Como eu me posiciono e aí eu seleciono o meu cliente, desenhando um avatar. E a ideia é desenhar mesmo como se fosse um cliente. Personifica ele. Com a inteligência artificial agora e tudo mais, você pode realmente criar do mesmo jeito que algumas lojas já fizeram personagens, né, Uhum. de realidade, né, pode ser virtual ou aumentada, né? Você pode criar como se fosse o seu cliente. E aí começa toda a estratégia pensando nesse cliente. E aí, pô, como é que eu faço para atraí-lo? Como é que eu faço para gerar interesse, desejo e aí vai todos os outros? Se você sabe quais são os interesses dele, o que que ele gosta de fazer, sabe o que que ele deseja no futuro, Sim, você já tem as dicas. já começa a fazer tudo isso. E aí entra a outra parte que a gente vai começar a pensar agora. Quais são os meus objetivos e como é que eu faço para medir esses objetivos? Os nossos indicadores, os nossos KPIs. Poxa, objetivo mais amplo e a gente quebra os objetivos em metas. A gente já falou também aqui, meta precisa ser inteligente. E aí a gente usa um acrônimo do inglês, né? SMART. Então, SMART quer dizer inteligente em inglês, mas é um acrônimo. Então, a meta precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, Mensurável.
ela precisa ser um binômio, né? Atingível, porém relevante e temporal. É aquele, assim, atingível não adianta você estar vendendo 100 e falar que você vai vender 200 mil. Exatamente. Você vende 100 reais por mês, você vai vender 200 mil no mês É. que vem. Não, Não vai acontecer, não vai porque você não acontecer. vai conseguir atingir. Mas também, eu vendo 100 e a minha meta vai ser 105. 110. 105, 110. Não mudou nada. Não muda nada, porque ela não é relevante. Então, qual o equilíbrio entre ser atingível, porém com relevância? É aquela meta que a gente tem que, poxa, tem que suar para bater, mas dá para bater. É aquela Essa é a assim, melhor meta, porque ela é motivadora. é aquela meta que você fala assim, ó, se eu bater isso, eu alcanço aqui. Para chegar Isso. ali, ó. Uhum. Você está subindo uma montanha. Você nunca chega, a não ser que você vá de helicóptero, tá? A não sei que você vá de helicóptero, ganha na Mega Sena, essas coisas. Vai de helicóptero, você chega direto lá Direto no topo. no topo, tá? Caso contrário, você vai subir. E a meta é isso, olha, a minha meta é chegar lá no topo do monte. Só Esse é o que objetivo. é, Para usar, para usar esse entrar, exemplo, tá. né? Vou O lá, eu objetivo é quero o chegar ao topo. topo, Agora, mas qual que é a minha meta? É chegar nesse pedaço, depois chegar naquele outro, depois chegar naquele outro, depois naquele outro, e aí sim a gente chega no topo. no topo. Então você vai fracionando para chegar no seu objetivo, quais são as metas que você vai Perfeito. alcançar semanal, quinzenal, mensal, anual, até você chegar lá no topo. Então você tem que fazer todo esse trabalho para você conseguir. Então não adianta você falar assim, se você tem, mas vamos pensar o Everest, Sim, né? Ah, eu vou subir lá o Monte do Everest. Se eu não conseguir chegar na base, já eu era. nunca vou chegar lá em É. cima. E, Então, e eu para vou fazer isso tem todo um preparo anterior, né? e Começa no preparo lá no anterior. eu preparo para você. Não é você falar assim, não, eu vou sair daqui, vou comprar minha passagem, estou indo para E lá tô indo. agora. Pô, então, peraí, eu tenho que fazer um preparo físico para isso, eu tenho que estudar, entender onde que tem reentrância disso, daquilo, onde é mais perigoso, onde que é melhor caminho daqui ou dali, se acontecer alguma coisa, o que que eu posso fazer e tal. Tem que estudar tudo isso daí. Percebe? Análise de mercado, que a gente acabou de falar aqui para as nossas estratégias. Você vai fazer uma escalada, e é por isso que a nossa mentoria chama escalada. Escalada para o sucesso? Exatamente. É exatamente esse ponto. É se preparar. A análise de mercado é essa preparação que a gente vai fazer para chegar na hora do vamos ver. Se não, eu Exatamente. tenho amigos que foram para lá. O Ah, objetivo deles era chegar no acampamento base. uhum, Chegaram, mas eles falaram que assim, ó, eles se prepararam, tudo, uhum, fizeram, e eles falaram, ficaram um ano se preparando. perfeito. E eles falaram assim, olha, chegamos, mas com uma dificuldade enorme. Mesmo preparados. Preparados. Agora você Uhum. imagina que você quer chegar no topo Sem sem preparo. preparo. Não Exatamente. adianta. E detalhe, né? Quando a gente fala de objetivo grande e tal, não sei o que mais, a gente precisa passar por essas metas. É como se a gente quebrasse o objetivo em metas. Ou seja, eu preciso de somar todas essas metas para que meu objetivo chegue lá. Então, eu precisava, no caso dos seus amigos, precisava primeiro chegar lá na base para depois ir. Bom, agora qual é o preparo que eu preciso para ir Pro próximo, próximo. para a próxima etapa e depois para a próxima. E assim vai até conseguir chegar no topo. Então, você mensurar essas metas, ter os indicadores para isso é Essencial. fundamental. Não tem. Por que isso? Você gostaria de correr com os olhos vendados? Ou fazer essa escalada de olhos vendados? Não dá, né? Então, o que no caso da empresa é tirar a venda dos olhos? É ter indicadores. Quais são os números? Eu estou no caminho certo ou não? E quando a gente fala de empresa, qual é o caminho certo? Aqueles números que eu quero chegar. A minha meta é vender quanto? A minha meta é fazer quantos contatos? E aí você vai colocando os indicadores que você precisa para te mostrar, e esse é o ponto. Para que serve o indicador? É para me mostrar se eu estou Onde? no caminho No caminho certo, se eu certo. estou caminhando para lá. Se você está indo na direção correta ou você está indo em direção oposta. É. E detalhe, tá? Quando a gente tem uma equipe de colaboradores já, principalmente quando ela funciona como um time, aí o que acontece?
Não é a gente fazendo, são eles fazendo e a gente só está no controle. Como é que a gente controla isso daí? Indicadores. Não tem como. Você não vai estar lá, você não está vendo um atendimento, você não está vendo uma venda. E não tem que estar Não mesmo, tem que né? estar mesmo. Até porque, por isso que você tem colaboradores. Exato, exato. As pessoas falam assim, para que você tem colaboradores? Para que eles façam o que eu faria, Sim, no meu lugar. Essa é a ideia de você ter um colaborador. exato. Ele tem que fazer aquela ação que você iria fazer. Então, precisa. Exato. Poxa, eu vou contratar uma faxineira. É demérito? De jeito nenhum. Uma grande profissional. Mas por que que eu vou contratá-la? Porque ela faz isso muito bem. Não sou eu que tenho que ir lá fazer isso. Ah, eu vou contratar um vendedor. Eu posso vender? Posso, mas não sou eu que tenho que ficar vendendo. Eu tenho um profissional para fazer isso para mim. Ah, eu vou contratar alguém que vai entregar o meu produto ou o meu serviço. Eu posso fazer? Posso, mas não sou eu que tenho que fazer isso. Eu tenho esse colaborador preparado para isso. Então, a gente tem que planejar toda essa parte, tem que mensurar Perfeito. essa parte e tem que ter os indicadores para você analisar os resultados. E não basta. E aí entra um detalhe muito importante que eu vejo que algumas empresas fazem. Cheio de indicadores. Tem um monte de indicadores, tem um monte de dados, mas o empresário não senta Para analisar, para analisar. não adianta nada. Isso daí é muito comum na área digital. Na área digital, o que, que acontece? O pessoal, os indicadores, as próprias empresas Praticamente já dão, né? de marketing digital, então Facebook, Google, até o YouTube, eles dão para nós todos os indicadores. Sim, Então, se você quer, por exemplo, você fez um anúncio lá na Meta, fez um anúncio, você tem dados, mais dados, que você pode falar assim, ó, você escolhe o indicador que você quiser. O que que acontece? Ah, o anúncio não está dando certo. A pessoa vai lá, pausa o anúncio e cria um novo. E aí toda aquela inteligência da máquina que ela usou, você perdeu. é. E aí é bem isso que você falou, né? Simplesmente, não está vendendo, não está vendendo. Às vezes, né, já peguei alguns mentorados assim, eles nem olharam para os números para saber se está dando certo ou não. Não. Simplesmente, não está vendendo. Ah, Ele olha o final da ele olha, jornada e não. viu, mil visualizações, não teve nenhuma venda. Nossa, mas 1.000 pessoas visualizaram e eu não vendi nada. Você imagina uma empresa que faz às 8 horas da noite um comercial que vai passar no Brasil inteiro, quantas pessoas vão ver e quantas pessoas vão comprar no dia seguinte. É a minoria. Sim. É a minoria. Então, você ter 1.000 visualizações não quer dizer que você já tem que ter uma venda. Exatamente. E aí entra um ponto extremamente importante. Lembra que na parte de análise de mercado, a gente entendeu o nosso mercado? Dentre entender o nosso mercado está as métricas. Então, no mercado, quais são as métricas? Eu preciso de ter 5.000 visualizações para ter uma venda. Legal. Se eu tive 1.000 visualizações e não tive venda, quer dizer que está tudo errado o que eu estou fazendo? Depende. Aí é que está o ponto. Depende em qual parte do funil que você está. Exato. Se você está num sistema de atração, se você tiver 150.000 visualizações e não teve nenhuma venda, ótimo. Porque você está atraindo Porque aí. eu estou atraindo as pessoas. Agora, se eu estou numa fase de desejo, eu já Desejo, atraí. atração, Eu já atraí. gerou Já gerei interesse. interesse. Estou agora despertando interesse, estimulando a ação. E aí eu tenho 150.000 visualizações e eu não tenho nenhuma venda, para com 1.000 visualizações. Aí 1.000 visualizações e você não ter vendas, isso é um problema. E percebe a importância da métrica? Se eu sei qual é o número de cada uma dessas etapas, eu vou trabalhando naquela que está com o gargalo. Vamos usar a nossa linguagem de empresários, né? Onde está o meu gargalo? E aí eu vou trabalhar exatamente naquilo. Qual é o problema? O que está fazendo que não É a está sua gerando? página de vendas. Exatamente. Muitas vezes, o que acontece? Tanto no digital,
no digital quanto no presencial. Uhum. Você tem lá o funil, beleza. Então você veio, atraiu, gerou interesse, desejo, ação. Então, muitas vezes na atração, hoje uma das estratégias que muitos empresários usam é o que? Jogar a pessoa já para o WhatsApp. Uhum. E aí ele joga para o WhatsApp. No WhatsApp, o que você tem que fazer? As outras duas etapas do funil: Sim. despertar interesse e desejo. Uhum. E aí a pessoa não faz isso. É. Aí a pessoa morre aí. E isso fica muito claro que, ou seja, não tem uma estratégia definida. Não tem Ah, estratégia. falaram no curso que eu fiz, ou então naquele vídeo que eu assisti no YouTube, que tem que fazer a Campanha dessa página forma. para jogar lá no WhatsApp. E Tá, e aí? aí? E Você aí? jogou. O que significa isso? Isso você está fazendo o quê? Uma atração. Yeah. Você está. Muitas vezes, eu vejo algumas pessoas falando assim, eu tenho resultado. Eu tenho resultado. Aí você olha o anúncio da pessoa, eu trabalho muito mais essa parte do digital. Você olha o anúncio da pessoa, ela está pegando o quê? Aquela pessoa que já tem o desejo. Uhum. Ela tem o desejo, tá gerando uma ação. Sim, Essa pessoa, ela vai ter resultado. sim, Ela vai ter perfeito. resultado, porque a pessoa ela já foi atraída por alguém, ela já gerou interesse, alguém já gerou interesse, e ela tá o quê? Na fase de desejo. Ela vai o quê? Vai comprar. É, É interessante assim, que eu já peguei alguns casos, né, também exatamente dessa forma. A pessoa vê a ponte do desejo para a ação, uhum, exclusivamente isso, só que não viu todo o restante anterior daquele mentor, daquele, sim, daquele treinador e tudo mais. E aí ele falou, ó, para você gerar o interesse de venda é isso daqui, ou seja, desejo para ação. desejo para ação. Aí ele vai montar a estratégia dele só com isso daqui pensando que é tudo. É, E não é. e não é. Você vai ter venda? Vai ter venda, mas você vai pegar Mas vai um ser muito nicho, pouco. um público muito pequeno. E você tem um público, eu falo assim, você vai pegar quando você abre como se diz, o filtro e enche o copo d'água. Uhum. Mas você não vai pegar o oceano de pessoas. O oceano de pessoas não vai vir. Ele vai vir só o quê? Aquela água que está chegando na sua casa. Sim. É só isso, aquela água. E se parar aquela água? Se outras pessoas pararem de despertar o interesse, Uhum. outras pessoas pararem de atrair, acabou. Então você vai pegar e ainda vai pegar por baixo ticket. E você tocou num ponto interessante, né? Poxa, vou usar e atrair, levar para o meu WhatsApp. Essa é exatamente a próxima etapa. Quais são os canais e as ferramentas que eu vou utilizar? Então, em cada uma das etapas do nosso funil, e vocês estão percebendo que a gente está usando muito conectado o Aidala com o funil, né? Então, em cada uma dessas etapas, a gente vai ter, de repente, canal e ferramenta diferente. Sim. O WhatsApp é uma ferramenta. A gente pode até chamar de canal, porque É um canal. hoje já Eu virou um acho, eu canal. acho que hoje eu já chamo ele de canal. O LinkedIn, o Instagram, Facebook, TikTok, todos esses, o O próprio Telegram, YouTube, o YouTube, Telegram, são todos canais que você pode utilizar quando a gente está falando do digital. E no físico, mesma também. coisa. A loja é um canal. Poxa, eu vou ter uma loja, então esse é o meu canal. Não, eu vou fazer visita presencial quando é um serviço normalmente, vou fazer visita na empresa. Esse é um canal. Canal é como a gente vai fazer para levar, né, qual o tipo de Informação? informação ou do serviço ou o que for, mas como é que eu conecto a minha proposta de valor com o meu cliente? Né? Poxa, como é que eu faço tudo isso? Agora, junto a isso vem a parte do relacionamento. Poxa, como é que eu vou usar esse canal e como eu vou estruturar, qual é a copywriting que eu vou usar para poder entregar isso? Poxa, se eu estou na parte da atração, eu vou usar rede social, eu vou pôr uma vitrine na minha loja, e agora eu vou começar a colocar tanto no on e no E do offline. offline. Eu vou colocar um outdoor na estrada ou dentro da cidade, um buzz door. Não, eu vou colocar um outbound marketing, né, nas redes sociais, ou um inbound marketing nas redes O que sociais. que você Vou faz? entregar conteúdo, vou fazer um ads.
O que que você vai fazer para jogar as pessoas Dentro dentro do funil. do seu funil, Exatamente. tá? Esse é o topo do funil. É a Você vai, atração. sempre pensar o quê? Olha, eu tenho um funil. Eu falo que esse funil, ele tem uma certa permeabilidade, tá? Como assim, Gilmárcio? Eu falo que ele não é de metal. Ele tem alguns furos. Sim. Eu sempre gosto que vocês... Esse funil, ele tem alguns furinhos ali. É. Pequenos, mas tem. O principal que toda empresa precisa começar é os canais jogar lá no topo, fazer a atração dos clientes. Então, pensando friamente, a sua estratégia inicial é o quê? Como atrair os seus clientes. Perfeito. Quais são os canais? Pode ser o canal, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, pode ser o WhatsApp, pode ser a sua vitrine, pode ser um outdoor, pode ser uma propaganda na televisão, num Cada podcast. tipo de produto ou Cada serviço tipo e público vai ter um tipo mais de interessante. canal mais interessante. E aí você vai fazer, por exemplo, uma segmentação dessas pessoas que você atraiu, você vai começar agora a gerar interesse nessas pessoas. Só que ao gerar interesse nessas pessoas, algumas pessoas, outra empresa já gerou também a atração. Sim. E aí ela já vai cair direto Ela nesse já pode ponto cair aqui. nesse ponto direto. Então por isso que eu falo que ele não é um funil de metal. É, Que você permeável. não é, ele não é tão assim duro. Isso. Ele tem uma certa permeabilidade. Entra algumas gotas, não são também, não espere todas as gotas por aí. Exatamente. Não baseie a sua estratégia nisso. Nisso, nas A gotas estratégia é como se fosse de de metal, metal. funil de metal, quando a gente está pensando em estratégia. Porém, quando a gente vai implementar, Algumas gotinhas, usando esse permeável. permeável. Então, assim, eu deixo qualquer um chegar Entra de qualquer entra em qualquer em posição, qualquer posição do funil. Isso, melhor. Perfeito. Eu ia falar entra de qualquer lado, fica ia meio ficar meio esquisito, estranho. né? Meio estranho aí, não é assim, não. Entra em qualquer posição do funil, tá? Mas é mais educado para falar. Então, você tem que ter esse pensamento, porque você sabe que vai entrar o quê? Algumas pessoas que já estão com desejo. Então, você montou a estratégia, montou para aquele canal. Então, por exemplo, vamos pensar na meta. Ah, meu público é 50 a mais. Público 50 a mais na meta está no Facebook. Ele acompanha muito mais o Facebook do que o Instagram. Perfeito. Então, aonde que eu vou usar toda a minha força ou 90% da minha força? No Facebook. Eu vou evitar o Instagram. Uhum. Agora, meu público Você não precisa nem 20. evitar, né? Só que você vai fazer voltado para o Facebook. Não, mas lá na programação você tem como falar assim, olha, eu não quero que apareça no Instagram, ponto. Uhum. Então essa campanha eu não quero que apareça no Instagram, eu quero que só para Facebook. Não, essa daqui meu público é 20 a 30, Já inverte. 20 a 40. Esse público tá no Instagram. Uhum. Se ele tá no Instagram, eu elimino o Facebook. Porque a meta principal, propriedade, é o Facebook. Uhum. Então ela vai te entregar muito mais no Facebook do que no Instagram. Sim. Então o que você faz? Elimina o Facebook, deixa só o Instagram. E aí você tem uma forma para fazer isso dentro lá do aplicativo para fazer essa ação. E quando você faz isso, você tem o quê? Uma parte estratégica mais bem definida e otimização também da sua receita. Ah, poxa, meu público é empresários, então eu tenho que pensar no LinkedIn. E Meu público é 20 menos, de repente é TikTok. TikTok. E cada um desses. Meu a gente tá público é falando, solteiro. Tinder? Tinder? Por que não? Tinder? Exatamente. Depende do que eu trabalho? Tinder? Sim. Então, todos esses são canais que a gente vai escolhendo. Agora, como a gente vai fazer isso, a copywriting que a gente vai usar, aí depende do que eu entrego, a minha proposta de valor, para quem eu entrego, que é o meu público, aí eu tenho o avatar já desenhado, e aí eu vou fazer baseado nisso. E a inteligência artificial ajuda muito. Extremamente, né? Eu brinco que antigamente eu falava assim,
Nossa senhora, chegou a parte de desenvolvimento agora. Agora eu tô terrível. Agora tem que fazer a parte estratégica. 2, 3 dias para fazer todo o planejamento de quais são os posts que eu quero desse mês. O que que eu vou fazer? Uhum, Não gasto mais do que 2 horas hoje. perfeito. Hoje você fala assim, tá, nós estamos em um mês tal, eu quero tal procedimento ser Uhum, lançado. sim. Você vai lá nas inteligências artificiais Gemini, ChatGPT e todos os E algumas outros, outras aí também, né? algumas outras já, que você coloca lá, você programa ela e ela já te dá sugestões. Olha, olha a fala. Sugestões. Vamos deixar bem esclarecido. Sugestões. Sugestões não é exatamente o que você vai fazer. Eu sempre brinco que eu peço 90 para tirar 30. Uhum, Por quê? Você vai montar a sua estratégia do que você conhece do seu mercado, do seu cliente, do seu espaço, do uhum. seu produto e serviço, e aí você monta tudo isso a partir de sugestões. Não é que ele vai fazer para você, mas sabe aquele tempo que você gasta pensando É, nas ideias, sim, o sim. brainstorming? Ele já faz isso daí para É. você. E essa é a parte interessante, porque assim, tem gente que. Vou tentar ser educado, tá? Não, não precisa, não. Não. Tem hora que Tem gente precisa que é precisa ah, folgada. precisa aprender também. Porque é o seguinte, a pessoa está tão envolvida na parte operacional da empresa que esse empresário faz o quê? Ah, tem inteligência artificial, vou colocar lá. Faz a pergunta mais ou menos, a inteligência artificial vai responder conforme a Mais ou pergunta, menos. mais ou menos. Meia E boca. aí, nossa, agora vai ser o resultado da minha vida, a minha empresa está salva. Pega aquilo lá e coloca Publica. exatamente igual. Tá errado. Por quê? Porque a inteligência artificial, primeiro que assim, ela é limitada, Ela é artificial. ela é artificial, é muito diferente de uma inteligência Humana. humana. O que acontece, né? Conforme as informações que você dá, ela vai buscar na rede a base de dados dela para poder criar aquilo. Então, como sugestão, e enfatizando de novo, sugestão é extremamente positivo, uma baita de uma ferramenta legal, porque busca em toda a base de dados. De repente, aquela estatística que a gente não viu por qualquer motivo que foi, ela vai conseguir pegar aquilo, desde que a gente faça a pergunta certa. E aí é que entra a nossa mentalidade. Se eu sou mais estratégico, eu vou fazer a pergunta adequada. Aí traz as sugestões. Agora, para o meu público, é essa ou é aquela? De repente, aquela sugestão, puta, isso aqui vai encaixar. Agora, qual a copywriting adequada que eu vou usar para Qual a isso? Comunicação? Exatamente. Qual a Eu estou linguagem usando, que você vai usar? tô usando termos de mundo digital, gente. Isso é importante, pessoal, porque hoje, mesmo quem está com uma loja física, vamos pegar uma loja de roupas. Sim. A, Depois da pandemia, nós vimos que assim, hoje a loja de roupa, ela não vende. Antigamente você tinha aquela lojinha de portinha, Sim. de bairro. Uhum. Eu tenho uma conhecida minha que ela tem uma loja. Se você vê a loja dela, ela não tem 15 metros quadrados a loja. Perfeito. A loja dela é assim, pequena pra caramba. Uhum. Só que dentro da casa dela, ela tem um estoque que são 2 quartos. Ou seja, vende muito mais no digital. Ela está numa cidade que tem simplesmente 20 mil habitantes. Uhum. O faturamento dela hoje é 98% no digital. Perfeito, perfeito. Ela faz lives praticamente assim, ó, 3 vezes na semana. Ela faz um dia e Uhum. entrega no outro. No outro dia ela faz, entrega no outro. Então, dia sim, dia não, ela está fazendo live. Perfeito. E ela vende roupa infantil. E ela Olha faz lá, a live no Instagram ou no YouTube, sabe? ela faz no Instagram. No Instagram. No Instagram. Ó, olha só a estratégia, né? Como é que ela faz para atrair, né? Primeiro, ela definiu o canal, Instagram. Instagram. A copy, que é a comunicação, ela acertou, porque assim, o público dela sabe que ela vai estar fazendo ali, não sei o que mais, e ela fala a mesma língua que o público que compra Ah, dela. E aí ela faz o quê? Live
e entrega no outro dia. A live é como ela está explorando o canal. Isso. Então, ela está fazendo o quê? A atração. Aliás, minto, não é nem atração, ela já está gerando interesse e desejo. Ali ela faz a atração. E ação Então, a na atração, live. como que ela faz a atração? A atração ela faz através do sistema pago. O que ela faz? Ela tem uma comunicação que ela faz lives periodicamente. Então, Perfeito. segunda, quarta e sexta, essa semana, terça e quinta. Então, ela coloca os dias que ela vai ter a live, que ela vai estar apresentando as roupas. E aí ela tem no feed dela que ela gera o interesse e o desejo. Uhum. E a live Já é de ação já é direta. de ação direta. Ela mostra a roupa, ela coloca, Dá o fala o preço. preço, quem quer. E assim, e aí ela usa um gatilho que são dois gatilhos que são, na realidade é um só, de duas formas, que é o gatilho da escassez. Uhum. Que ela usa Essa assim, exclusiva. não é nem a peça exclusiva. Olha, eu tenho essa peça aqui, essa peça, quem quer? Essa peça eu tenho no tamanho 14. Eu tenho no tamanho 14, no tamanho 6 e no tamanho 8. São essas as peças que eu tenho. O valor está, portanto. Aí ela descreve a peça, dá toda a característica da peça. E ela fala o quê? Ó, quem quer? Acabou esse horário. Já era. Se ela tem uma equipe que está no WhatsApp, então como que acontece a venda? Tanto na parte do chat, comunicação, né? da comunicação na própria live e no WhatsApp. Então a pessoa já manda o WhatsApp, eu quero a peça tal. E aí ela vai ao vivo falando, olha, essa já foi. Essa já foi. Então, ó, ela está gerando escassez, porque não tem tantas peças, e também ela tem um tempo, escassez de tempo. Ou você compra agora, ou volta o preço normal. Perfeito. Ela está vendendo. Esse é o preço da live, né? Esse é o preço da live. Perfeito. E ela está vendendo. Ela, às vezes ela posta as fotos do que ela vendeu. Enorme. E ela está numa cidade de 20 mil pessoas, que ela teria, vamos falar assim, no máximo aí umas 2.000 clientes, no máximo, para a cidade inteira, pensando em mães que estão com filhos na faixa entre recém-nascidos até seus 10, 12 anos. E a roupa dela é boa. Sim. A roupa dela é boa. Eu compro dela sempre. A gente lá em casa tem várias. E a gente compra via o quê? Via live. Live. Perfeito. Olha só a estratégia. E isso foi o quê? Pós-pandemia. Você tem uma loja de roupa e não está fazendo isso? Comece a repensar. E só mais uma coisa para não fugir do assunto. Que hora que é a live dela? É à noite? Porque, não, vou fazer à noite, né? Porque é o quê? É o horário que tá todo mundo descansando, tudo. Ela faz no horário comercial. Olha só. Ela faz no horário comercial. E o que tem de mãe assim, ó, tá lá trabalhando, e o celularzinho aqui assim, ó, tá trabalhando aqui, ó, e a mãe, e só aqui lá na live, assim, ó, só na live aqui, ela coloca o horário, assim, das 8 ao meio-dia, um dia, das 2 às 6. Realmente ela foi bem estratégica, porque se eu tenho que ir na loja para comprar uma peça de roupa, eu tenho que ir no horário comercial, porque é o horário que a loja está aberta. Ela fez no digital a loja dela funcionar no horário comercial. Perfeito, perfeito. E aí tem um aspecto assim muito interessante, né, que está começando a ficar muito forte, que é o que o pessoal está chamando de phygital. Você colocar na sua estratégia os elementos de físico com o digital. O pessoal está chamando isso de phygital. Poxa, eu tenho uma loja, a gente já deu alguns exemplos aqui, o Gilmar colocou algumas situações que ele viveu e tudo mais, né? Poxa, eu tenho uma loja que ela pode de repente servir de mostruário para venda online. Então, isso é uma estratégia phygital. Não sei se vocês lembram, né, em alguns episódios anteriores, o Gilmar trouxe, né, que ele foi lá para comprar. Exatamente. Foi lá para comprar na loja, estava muito mais caro, o cara atendeu muito bem. Só que no digital ele saiu, comprou e depois foi pegar na loja. Com o mesmo vendedor.
Isso, Tanto que a isso loja fechou. é, Tanto que a loja fechou. tá explicado, né? Não tem estratégia nenhuma. Tanto que a loja Agora, fechou. monta a sua estratégia conectando as duas partes. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E tá ficando cada vez mais comum. Tá? Até porque, por mais que você fale assim, comprar no digital é legal, mas tem algumas coisas que, vamos ser, Sim, high ticket principalmente, você quer ver o produto ali, sim. você quer analisar, ver se realmente ele Depen- vale Dependendo do público, ele sente a necessidade de ter o toque, o né? toque, tá? Eu falo que assim, não é nem às vezes ter o toque, é mais para você ver até as funções, se Sim, realmente é. ela te atende ou não. Isso acontece, por exemplo, no mercado digital. O que Uhum, que você faz? Você não dá 7 dias para a pessoa? sim, 10 dias, 15 dias, 30 dias às vezes? O que que acontece? Você deixa ela degustar, ela experimentar, e aí depois você fala assim, ó, agora é seu. uhum, Então, muitas pessoas fazem a compra principalmente alguns aparelhos, né? Alguns produtos sim. são interessantes você fazer isso, outros você compra Depende muito do tipo de do produto tipo de produto. e do público, né? Eu sempre conecto os dois, porque, por Uhum. exemplo, tem gente, principalmente o pessoal um pouco mais velho, vai comprar roupa, se eu não experimentar, eu não quero. Sim. Aí eu preciso experimentar. Exatamente. Calçado, mesma coisa. O pessoal mais novo já é exatamente o contrário. Ele não tá nem aí para experimentar. Eu vou pedir, qualquer coisa eu devolvo. Qualquer coisa eu troco. Eu vou lá de um. Eu Exato. cheguei em casa, não serviu? Troco. Chegou lá, pediu pelo, sei lá, qualquer tipo de e-commerce que for, chegou lá, tal, olhei, tal, não serviu, pum, devolve. Troca. Simples. É simples, então isso daí vai ajudar bastante. É, Então, você estruturar os canais e olha lá, ó, os canais de vendas isso. Depende do produto, depende do do consumidor, público que você está do usando, seu né? avatar. Exatamente. Você vai ter canais diferentes e detalhe, né? Poxa, eu tenho mais que um produto. De repente, eu vou ter canais diferentes para cada tipo de produto. Para cada produto, você consegue fazer Exatamente. canais diferentes. Agora, poxa, mas e aí? Né? E é exatamente a ideia do funil 360, né? Poxa, como é que eu faço, mesmo com canais diferentes, de conectar um funil no outro para eu ter o LTV? Né? Como que eu O meu entrego cliente todos ficar os meus comigo o tempo produtos todo. para os meus clientes? E Exatamente. aí o funil 360 ele vai mostrar muito bem isso daí. Ele vai te abrir a mente. Essa é o grande diferencial do funil 360. É você abrir a mente para fazer uma estratégia multicanais, multi-clientes e multi-produtos. Quando você faz esse tipo de estratégia, você associa, você gera o quê? Uma esteira de produtos de forma o quê? Consciente. Então você tem lá, assim, olha, o seu consumidor, ele entrou por esse produto, você já sabe qual é a sequência de produtos que você vai ofertar para ele e o que que ele vai levar. Exatamente. E, principalmente, né, quando a gente está olhando dessa forma, é uma estratégia para redução de custos. Mais uma vez, custo de aquisição de cliente, o CAC, né? Quando você tem um cliente só comprando um produto, você tem um custo para ele. Se você aumenta vendas com um cliente comprando um produto, significa que você vai dobrar o seu custo para ter duas vendas com dois clientes. E quando você fala de duas, três, quatro vendas com um cliente só, você não dobra, você só aumenta um pouquinho o seu Você, custo. você normalmente, por exemplo, assim, ó, vamos pensar num carro. Quando você compra um carro zero, você vai lá na concessionária, você pede o carro. Então, ele teve um custo para que você chegasse ali e comprasse aquele carro. Só que aquele carro ele te entrega literalmente o quê? Pelado. Exato. Ele te entrega pelado. Então, esse custo de aquisição de você, ele vai para aquele carro pelado. Ou você comprou um carro completo, ele já teve o quê? Ele já aumentou o ticket dele e o seu custo de aquisição foi o mesmo. Quando ele chega ali, agora você vai comprar um carro básico, aquele carro que não vem nada praticamente. E aí você coloca, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Qual é o custo para ele? É o vendedor estar te falando, te Uhum. oferecendo esse serviço. É nesse ponto que a gente fala que Fala ele que ele aumenta aumenta um pouquinho só o pouquinho o seu custo. custo.
Então, ele tem que fazer essa ação de vendas. Então, ele tem um custo um pouco maior. Só que o quanto a mais ele vai te agregar de valor na venda, esse custo é muito menor do que se você tivesse que atrair mais Um outro novo cliente para para fazer. fazer uma outra venda. Mas é bem simples, né? Usando esse exemplo, eu fiz todo um trabalho para atrair o cliente e ele comprou um carro. Aí eu vou fazer todo o trabalho para atrair outro cliente para comprar, sei lá, o tapete. Todo o trabalho para atrair um outro cliente diferente para poder comprar um rádio. Sim, Um outro trabalho todo diferente para colocar isso filme. Percebe o tamanho do custo para poder fazer todo o processo, todo o funil para cada um desses produtos? Agora, e se eu pego e no primeiro eu já tenho o cliente comigo, aí eu só coloco, poxa, vamos colocar o rádio, vamos colocar o tapete, vamos colocar o insufilme. É o mesmo cliente. Então, eu só aumento um pouquinho o meu custo, mas eu não tenho todo o aquele processo, custo como se fosse um novo cliente. um novo processo. Então, isso daí vai te reduzir o que? Custos e aumentar Exatamente. lucratividade, Exatamente. que Quando a é o gente... foco principal do Perfeito, empresário. perfeito. Quando a gente está falando de ter uma estratégia dessa, como o Funil 360, a gente está dizendo que a gente vai melhorar o seu custo. Ou seja, você vai ganhar mais dinheiro, é o que vai sobrar para você. O seu lucro vai aumentar. Então, pessoal, é importante que você comece o que? A partir de agora, já terminando o nosso episódio, você comece o que? Pega todas essas informações e começa a colocar em prática. Não adianta você ficar aqui, ficou aqui ó, 1h20 conversando com a gente, Uau. batendo papo aqui, tudo, vendo, só que você sai daqui e continua fazendo a mesma coisa. Isso não vai te trazer benefício nenhum. Você tem que mudar. Se você não mudar, não vai ter resultado diferente. Então, começa, já vai ver quem são os seus concorrentes. Anota, coloca, planilha isso. Quais são os produtos que os seus concorrentes vendem? Então, já começa a fazer isso agora. Já terminou aqui, ó, já pega hoje e já faz isso. Amanhã, começa a ver as outras etapas. Vai fazendo isso, você vai ver que dia a dia você vai chegando mais próximo do seu objetivo. Então, pensa na montanha. Para você chegar lá em cima, se você não vai de helicóptero, você tem que dar um passo de cada vez. Exato. Então, faça isso para você poder o quê? Para você poder desenvolver a sua empresa, desenvolver você pessoal e profissionalmente. É isso aí. Aliás, a gente podia até combinar uma coisa. Vocês topam? A gente vai, a partir da próxima semana, vamos trazer cada uma dessas etapas aqui no GIFcast. Começar a dividir essas etapas agora e começar a Isso. colocar ela em prática? O que você acha? Com exemplos práticos. Como você pensar nessa parte? Como que você vai... Tá, eu vou ver meu concorrente. Como que eu vou ver meu concorrente? Uhum, Como que eu vou criar o meu avatar? Como que eu exatamente. faço campanhas de atração? O que são campanhas de atração, né? Quais são os Exatamente. canais que eu posso usar É. que são mais vantajosas? E dentro do canal, o que eu faço ali dentro, né? Nossa, Poxa, vamos falar de um canal que é muito comum, que é o Instagram, né? Poxa, e aí, o que eu faço dentro do Instagram para poder atrair o pessoal? como que eu me posiciono ali no Instagram? Como que eu me posiciono no WhatsApp? Exatamente. Como que vai ser a linguagem que eu vou utilizar? O que vocês acham disso? Vamos fazer isso Comenta daí? aqui. Comenta, se vocês estão afim, comenta aí, deixa o seu comentário que nós vamos começar a partir da semana que vem. Já fica aí uma série de episódios para nós definirmos e explicar como que você vai se posicionar utilizando aí o funil 360. E vamos parte a parte. Combinado? Combinado? Então, Esperamos os comentários aqui. Ó, detalhe, tá? Pode colocar aqui mesmo no vídeo, porque o pessoal tem mandado direto pra gente. muitas pessoas comentam, muitas pessoas mandam mensagem para nós aqui e falam assim: nossa, eu gostei, tá, foi legal. Pode, ao invés de mandar mensagem para nós também, tá? Pode postar no vídeo, não fique Isso. com vergonha. Nossa, você está assistindo, não tem problema. Vai, coloca lá, escreve lá que você assistiu, que você viu, o que você achou, que você gostou, se você não gostou, tá? Nós estamos aqui
para agradar todo mundo? É óbvio que não. Se você também não gostou, pode colocar aí também, Pode colocar também. tá? Eu Nós tenho, aprendemos muito com isso. eu tenho um vídeo meu que tá no nosso canal, que as pessoas vão lá, mas 90% dos comentários, eles são que negativos. É muito engraçado. 90% dos comentários são negativos. Mas por quê? Eu tenho, tem lá mais de 1.500 visualizações nesse vídeo, tem uns 15 comentários e todos eles negativos. Tá, você tem 1.500 visualizações, 10 comentários negativos, em 1.500, 10 acharam ruim. Tá ótimo, Tá bom. tá ótimo. E ainda o motivo que eles acharam ruim, nós montamos um vídeo para mostrar para eles que, além deles terem criticado, eles estavam errados. Então, nós montamos explicando para eles, e o detalhe, lógico, né? Aí nós mandamos no privado para eles o vídeo do comentário explicando o porquê do vídeo. E aí todos, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Então, pessoal, não se preocupem, podem colocar aqui que nós estamos aqui para crescer. Exato. Igual vocês, nós também. Estamos desenvolvendo semanalmente. E o nosso intuito é melhorar toda a sociedade através de todos nós juntos. Então, pessoal, vamos para a nossa mensagem final? Vamos lá, vamos lá? Então, vamos hoje na nossa mensagem final sobre o nosso funil 360 e toda a junção do funil de vendas com o sistema Aidala. Então, para todos nós que somos empresários, o que a gente tem que fazer é ganhar mais dinheiro, porém focado no nosso cliente. E quando a gente monta uma estratégia voltada para atender o nosso cliente, entregar o que ele precisa realmente, a gente pode usar exatamente essas. Aidala com funil de vendas. A gente conecta uma coisa com a outra pensando na vida do cliente dentro da nossa empresa. Quando a gente monta essa estratégia dessa forma, a gente está pensando em rentabilizar melhor. Então, aí entra o nosso ganhar dinheiro, porém, focado no nosso cliente. Para você que é empresário, para mim, para o Gilmar, todos nós somos empresários, a gente deve colocar isso de uma forma que seja mais suave para o cliente, mas para nós é imprescindível como empresários. Porque sem estratégia definida, estamos fadados a fracassar. Eu conto com o seu sucesso porque todos nós ganhando, todos nós crescendo, porque somos estratégicos, o mercado todo cresce. E essa é a melhor definição que a gente precisa para poder fazer o nosso Brasil ir para frente, né? Se nós queremos que o mercado cresça, quem é o mercado? Esses dias eu estava vendo um ser, eu não vou nem falar que é ser humano, porque é sacanagem, porque esse eu tenho até dificuldade, né? Quem é o mercado para falar o que é bom para nós ou não? Um ser iluminado. Podia ter caído a luz na testa, seria útil. Mas fazer o quê, né? Quem é o mercado? O mercado, pessoal, não existe. O mercado, na realidade, somos todos nós. Somos todos nós empresários, somos todos nós consumidores, somos nós que vamos comprar e nós que vamos vender. Esse é o mercado. Isso. E a hora que o mercado está bom, o que quer dizer? As pessoas estão comprando e nós estamos vendendo. Exatamente. E o mercado não está bom, as pessoas não estão comprando e nós não estamos vendendo. Se nós não vendemos, nós não compramos também. Então, o mercado realmente não existe. O mercado somos todos nós. Então, sim, ele existe. A junção de todos nós. A junção de todos nós somos o mercado. Perfeito. Então, Concordo com essa definição. Isso daí é extremamente importante. O mercado é volátil. Sim, o mercado é volátil. O meu segmento na área da estética, na parte da clínica, ele é completamente volátil. Se o resto do mercado está bom, o meu mercado está ótimo. Porque as pessoas estão comprando, elas têm dinheiro para comprar, os empresários têm dinheiro para vender. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas também têm dinheiro para a parte mais supérflua. Mais o quê?
que é a primeira coisa que corta e a última que volta. Isso. E a estética é um desses segmentos. Viagens, muitas vezes também, shows também são muito prejudicados pelo famoso mercado. E isso daí vai interferir direto. Então, se o mercado está bom, a área da estética, por exemplo, vai estar ótima. Se o mercado começa a ficar ruim, um dos primeiros pontos que são impactados é a estética. Que tudo que fala assim, se você hoje não tem dinheiro, você tem que pagar todas as suas contas, não está sobrando, o que você corta na sua vida? Perfeito. É o supérfluo, sem O dúvida. supérfluo, tá? Aquilo que não é essencial. O famoso, escutamos bastante, né? Que é essencial e que não é essencial. Nesse sentido, você corta o que não é essencial. Então, pensar em mercado é extremamente importante para você, empresário. Extremamente. Vamos lá, então? Então, Vamos até a lá? próxima semana? Semana que vem começamos a entrar nos detalhes, um pouco mais detalhado. Se você estiver sentindo dificuldade de já começar agora, começa assim mesmo, faz o que dá e depois vai aperfeiçoando em cada um dos episódios posteriores, porque a gente vai entrar nos detalhes. Então, esperamos vocês na próxima quarta-feira aqui para começar a detalhar ainda mais o Funil 360 e toda essa gestão de vendas e pós-vendas aí na sua empresa. Isso Um aí. grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado.